Hello teachers and welcome! Eu sou o Teacher Mike e esse é o segundo vídeo da série que eu vou comentar sobre cada aula dos próximos bimestres do 7º ano do ensino fundamental da Rede Pública Estadual de São Paulo. Esse é o segundo vídeo, então a gente vai falar sobre a aula 2, cujo título é In My Childhood Part 2. É uma continuação da aula anterior. Na aula 1 eles aprenderam a usar o verbo modal could, com jogos e atividades da infância, e aqui eles vão continuar falando sobre jogos e atividades da infância usando a forma negativa do verbo, que é couldn't. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui na tela o slide disponível do material digital e o material de apoio, o handout que eu preparo para entregar para os alunos, que eu também vou deixar disponível para vocês aqui embaixo na seção de comentários. Então, como eu disse, esse é o título da segunda aula e em seguida nós temos aqui os conteúdos e objetivos. Isso tudo também está lá no handout do aluno, porque aí eu trago aqui o título da aula, depois os conteúdos e os objetivos para fazer a leitura com eles. Vamos já falar sobre a primeira atividade do slide, que é uma atividade que eu adaptei totalmente. Eu não quis usar essa atividade, mas eu vou dar algumas dicas para a atividade que aparece aqui. A atividade do slide é jogar forca com o vocabulário que eles aprenderam na aula anterior. A dica que eu dou aqui é que, além de praticar o vocabulário da aula anterior, existe também a possibilidade de praticar o alfabeto com eles, porque eles vão ter que falar as letras para jogar forca. Então aqui seria um momento de relembrar o alfabeto que eles aprenderam no 6º ano. Porém, eu optei em não fazer essa atividade porque eu acho que ela não pratica tanto a comunicação e não pratica o could que eles aprenderam na aula passada. Então eu vou mostrar para vocês a adaptação que eu fiz, que eu também vou deixar o material disponível aqui embaixo. Essa é uma atividade que eu não coloquei lá no handout porque a gente vai apenas fazer ela na prática em sala de aula. Então eu criei, como eu estou mostrando aqui para vocês, um dominó com essas mesmas atividades. Eu fiz ele naquele papel mais durinho, né? Aquela folha A4 de gramatura 180. Vocês acham um pacote para comprar aí na internet? Ele acha que o pacote de 50 páginas, ele vai variar aí de uns R$15 até uns 23, dependendo de onde vocês comprarem. Mas se vocês não quiserem comprar, vocês podem pegar também cartolina na escola, e aí vocês podem recortar a cartolina no tamanho da folha A4, acho que uma cartolina dá umas 5 páginas, e aí vocês colocam na impressora também. Esse é um jogo que tem 12 peças, então ele pode ser feito em dupla, sendo que cada dupla vai pegar 6 peças, ou ele pode ser feito em trios, aí são 4 peças para cada, ou em grupos de 4, e aí são 3 peças para cada. Eu vou explicar para vocês como seria esse jogo. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o dominó que eu fiz. Eu imprimi no papel mais durinho e plastifiquei com papel contact mesmo, tá? Como que ele funciona? Ele tem uma atividade aqui do lado, né, a foto de uma atividade, e do outro lado ele tem o escrito da atividade, mas não relacionada a essa, relacionada à atividade que eles vão vir aqui depois e encaixar. Essas atividades são as que estão lá no slide, então a primeira coisa que a gente vai fazer é repetição das atividades para ver se eles lembram o significado delas. Então a gente olha lá no slide e faz repetição de todas as atividades. Em seguida, a gente divide os alunos em grupos, ou duplas, ou trios, ou 4, e a gente entrega para eles as atividades. Pede para eles embaralharem as atividades e eles distribuem, né? Se eles estão em dúvida, se eles estão em dupla, 6 para cada, se eles estão em trios, 4 para cada, e se tiver em grupos de 4, 3 para cada. E aí vai começar o jogo. Então vamos supor que eu tenho essas 6 cartas de dominó são as que eu tenho. Então estou com elas, a gente tira para o ímpar, ou 2 ou 1 para ver quem começa. Eu vou começar e eu vou jogar essa primeira carta. Porém, existe uma regra. O aluno só pode jogar carta se ele criar uma frase. E como estamos aprendendo could, ele vai ter que criar uma frase com could. E aí, ou ele vai falar I could solve puzzles, que é o que está aqui, ou I could jump rope. Ele colocou a carta, criou a frase dele, ok. Vem a vez do amigo. O amigo vai olhar as cartas dele e vai ver se ele tem o que encaixa ou deste lado ou deste lado. Então, por exemplo, aqui ele tem solve puzzles. Ele vem e coloca aqui, criando a frase, né? I could solve puzzles. E aí é a vez do outro aluno que vai olhar e aí ele vai ver se ele tem ou a imagem de jump rope ou escrito play hide and seek. Ele vai olhar as cartas dele
ele tem, ó, hide and seek. Então ele vai colocar lá e fala I could play hide and seek. E aí eles continuam esse jogo até todos os alunos finalizarem suas cartas. Se ele, por acaso, chegar a vez dele e ele não tiver uma carta, aí ele perde a vez e vai para o próximo jogador. Bom, o arquivo vai estar disponível para vocês baixarem isso aqui, imprimir, recortar. Lá no arquivo ele tem um verso também, tá? Então se vocês quiserem, vocês virem e imprimam um verso, porque aí quando eles forem distribuir as cartas, eles não veem o que está impresso aqui, qual atividade que está impresso. Espero que vocês usem, espero que seus alunos se divirtam e pratiquem bastante inglês. E depois de dar todas essas explicações, eu deixo eles jogando ali durante um tempinho. Se eu ver que meu time management, que o meu gerenciamento de tempo tá ok, eu posso até de repente trocar grupos e eles jogarem de novo, porque quando é jogos eles realmente se empenham mais e eles gostam de praticar. Terminamos essa atividade, então só para checar, eu peço para uns 3 ou 4 alunos falar de uma atividade que eles conseguiam fazer quando eles eram crianças, usando I could e atividade. Terminamos, vamos dar continuidade no slide e vamos para a próxima atividade. Tá uma estrutura bem parecida com a da aula anterior, porque aqui novamente vem o read and listen to the text, que eles vão ter que ler e falar qual que era o esporte que a Brenda couldn't play. Se olharmos como eu coloquei isso lá no handout do aluno, eu coloquei novamente, né? A primeiro momento eles vão ler com o objetivo que é underline the activities, então eles vão ler e sublinhar as atividades. Depois que eles fizeram isso em silêncio, eu pergunto quais atividades eles sublinharam, e aí a gente pode ir para o exercício 2, que é o do slide What sport couldn't Brenda play when she was little? Why? E aí, aqui eu já trouxe o prompt só para eles completarem. She couldn't play because she couldn't, e aí com as atividades que eles pegaram do texto, eles vão conseguir completar essas frases. Em seguida, o slide já vai trazer a explicação do verbo modal could na forma negativa. E aí, nós vamos fazer daquela mesma maneira, está exatamente assim no handout de apoio do aluno, então a gente vai lá, lê o handout com eles, faz a leitura, faz repetição dos exemplos, né? Explica que a forma negativa pode ser tanto could not, ou a forma abreviada, a forma curta couldn't. Fazemos repetição então dos exemplos e pedimos para eles darem mais exemplos, pode ser até com as atividades que eles viram na primeira atividade da aula. Voltamos para o slide e tem mais um momento de trazer mais vocabulários. Let's repeat and practice the pronunciation. De novo, essa atividade, como é só prática de pronúncia e apresentar vocabulário novo, no handout do aluno vai estar exatamente desta forma. O que eu vou fazer? Repetir com eles as frases, o vocabulário novo, lembrando, repetir umas 2 ou 3 vezes com todo mundo junto, em coro, e aí se eu percebo que tem um ou outro aluno que não está repetindo ou que está tendo problema, eu peço para eles repetirem individualmente, claro, sem expor o aluno, né? Sem falar, você está com dificuldade, repete, não. Vejo que o Joãozinho está com problema de pronúncia, eu peço para a Mariazinha repetir individual, para o José repetir individual e para o Joãozinho repetir individual, para não ficar claro que eu estou chamando só ele, mas que às vezes eu vou chamar alguns alunos para repetirem individualmente. Enquanto formos fazendo essa repetição, a gente pode pedir exemplos, né? Tipo, swim. O que é swim? É nadar. I could swim. Eu conseguia nadar quando era pequeno. E você, fulano? E aí ele vai falar se could ou couldn't. A gente pode ir puxando aqui, não com todo mundo, né? Porque ainda vai vir o momento deles criarem as frases, mas só para já ir praticando. Em seguida, temos aqui no slide mais um momento de compreensão oral, mais um listening. E aí a gente vai falar para eles, vai fazer a leitura com eles do enunciado, pegar as palavras-chave, puxar deles o que eles entenderam que é para fazer, e aí a gente foca então que é só atividades, que eles não precisam entender todas as informações que aparecerem, mas que o foco são as atividades. E aqui no handout está exatamente da maneira que está ali no slides, que eles vão ouvir e completar. Fizeram isso? Mesma coisa. Pessoal, quem pode falar para mim então o que vocês colocaram na 1? Quem pode falar o que vocês colocaram na 2? Então vamos olhar a resposta aqui no slide e ver se está exatamente dessa maneira. E aí a gente apresenta aqui para eles as respostas para quem não tiver feito certo, fazer a correção. O próximo slide é continuando uma prática, mas aqui eles vão praticar apenas a produção escrita, apenas o writing, que aí eles vão ter que criar 2 frases sobre eles quando eles eram pequenos. When I was 10 years old, I could
e atividade. O que eu faço? Leitura de enunciado com eles, pegando as palavras-chave, né, para eles entenderem. Depois, leitura dessa frase, que é meio que um prompt aqui, ó, o exemplo que eles vão ter que seguir. Faz a leitura dessa frase, faz repetição, puxa deles, ó, se aqui é years old, o que é years old mesmo? É idade, teacher. Então, o que eu tenho que pôr aqui? Um número, a idade de vocês, quando vocês eram pequenos. E o couldn't, o que significa? É que não consegue fazer. Ótimo, o que põe depois do couldn't? Uma atividade. Ok, então, por exemplo, aí o teacher dá um exemplo dele. Aí ele pede para outro aluno dar um exemplo, pede para outro aluno dar um exemplo. Depois que a gente já tem os 3 exemplos, então agora, individualmente, cada um vai escrever a frase, lembrando aqui, ó, when I was, a idade, years old, I couldn't, e alguma coisa que vocês não conseguiam fazer. Dá os 2 minutinhos, 3 minutinhos, depois puxa de alguns alunos as frases deles, né, pede para uns 3 ou 5 voluntários falarem o que eles criaram aqui nessa atividade. Depois o slide traz uma correção, mas aí eu não sei se é necessário ler essa correção. Eu acho que enquanto a gente vai puxando deles, é só a gente reforçar que é importante couldn't seguido de um verbo. E os próximos slides eu acabei adaptando em outra atividade de uma maneira mais comunicativa. O slide propõe assim, ó, que primeiro eles vão perguntar para o aluno, could you... when you were 10 years old, tipo, ele vai perguntar para o amigo, você conseguia fazer tal coisa quando você tinha X anos? E o amigo vai responder, yes I could, ou no I couldn't. Depois, eles vão pegar essas respostas do amigo e vão escrever frases completas, tipo, Joãozinho could tag when he was 7 years old. Eu juntei esses 2 slides numa outra atividade que eu vou mostrar para vocês aqui no handout do aluno. Então, olha como que ficou essa atividade. Isso tudo aqui, ó, que está aqui do lado, que eu estou mostrando para vocês, está lá no slide do material digital, essas atividades. O que eu vou fazer? Primeira coisa, fazer a repetição de todas elas, para ver se os alunos pegam a pronúncia e o significado. Fez a repetição, eu vou explicar que eles vão entrevistar o amigo deles. Então eles vão perguntar se o amigo conseguia fazer tal coisa quando ele era pequeno. Depois que o amigo respondeu, eu vou perguntar quantos anos ele tinha. E aí eu vou escrever a frase completa. Então, vou repetir a pergunta aqui com eles, fazer repetição. Então, Joãozinho, could you play tag when you were little? Vou fazer a repetição do yes I could ou no I couldn't. Feito isso, já dou um exemplo. Tipo, faz a pergunta pro teacher. Aí um aluno pergunta pro teacher, o teacher responde. Aí eu falo, agora a gente precisa saber a idade. E aí eu vou retomar com eles a pergunta que eles já viram lá no ano passado, de how old are you? Faço repetição da pergunta, faço repetição da resposta. Então agora que vocês já sabem a atividade do amigo, já sabem qual que era a idade, vocês vão escrever uma frase completa usando esse exemplo aqui, ó. John could or couldn't play tag when he or she was 5 years old. O que eu vou fazer? A primeira atividade, play tag, eu vou pedir para eles perguntarem para mim. Então, Joãozinho, faz a pergunta para o teacher. Ele me pergunta, eu respondo. Agora faz a pergunta da idade, Joãozinho. Ele pergunta, eu respondo. Pessoal, então eu respondi que sim e com X anos. Vamos escrever essa frase aqui sobre o teacher? Teacher Mike could. Então, essa primeira aqui eles escrevem com a informação do teacher. Depois vem play tug of war. E aí eu vou dar um exemplo de novo. Vou falar, gente, agora vamos perguntar para Mariazinha. Como que é a pergunta que a gente vai fazer? Mariazinha, responde. Como que eu vou perguntar a idade? Mariazinha, responde. Agora vamos criar frase sobre a Mariazinha aqui, ó. Mariazinha could, tanana, tanana, baseado nas respostas dela. Terminamos isso? Aí eu falo, então vocês entenderam como que é para fazer? Explica para mim como que é para fazer. Qual que é a primeira pergunta? Como que eu respondo? Qual que é a segunda pergunta? Qual que é a estrutura que eu vou escrever na folha? Tá ok? E aí eles vão sentar em pares para fazer o restante. Só que nós temos bastante. Aí vai depender do seu gerenciamento de tempo. O que eu planejo fazer? Eles vão estar sentados em pares, cada um vai fazer 3 perguntas para o outro e anotar. E aí ele escolhe quais perguntas ele quer fazer. Né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atividades. Ele escolhe 3, pergunta para o amigo responde e ele anota as respostas do amigo. Terminou isso? Ainda está com tempo? Troca de par, pede para ir com um amigo diferente e fazer mais 3, por exemplo.
né? Isso é o que eu planejo fazer. Se você quiser só 3 num par, ok. Se você quiser fazer as 9 num par, ok também. E aqui, para finalizar, novamente peço para uns 3 ou para uns 5 alunos falarem o que eles escreveram sobre o amiguinho deles. E aí, se tiver necessidade, puxo novamente a ênfase para o could, couldn't, seguido de um verbo. Temos o slide do que aprendemos hoje, a gente pode fazer a leitura do slide com o aluno, mas eu sempre gosto de fazer uma coisa com a participação maior dos alunos. Então a gente vai aqui para a seção do handout deles, que é What I Learned, e a gente vai preenchendo isso junto com a participação dos alunos. Hoje aprendemos a falar sobre o que não conseguimos fazer no passado, e para isso usamos a forma negativa do verbo modal could, que é... E aí a gente puxa deles. Qual que é a forma negativa do could, quando eu não conseguia? Couldn't, ok. Couldn't é a forma curta. Qual que é a outra forma? Could not. E a gente preenche ali, ó, que é could not ou couldn't. Ou tanto faz a ordem, né? Depois, então agora 3 atividades que eu não conseguia fazer quando era criança. E aí eles vão escrever when I was little, ou então when I was 10 years old, I couldn't, e as atividades. Terminaram? Novamente, peço para uns 3 ou uns 5 alunos darem o exemplo que eles criaram. Prestem atenção que todo o final de atividade eu peço exemplo para ver se eles criaram certo, se deu tudo certo. Qual é a minha sugestão? Ir variando de alunos, né? Se nessa atividade eu pedir para esses 3 alunos, na atividade seguinte eu vou pedir para outros 3 alunos. E na outra atividade eu peço para outros 3 alunos. E assim eu vou tendo a participação de todo mundo em sala de aula. Bom, pessoal, é isso que eu preparei para a segunda aula do 3º bimestre do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o handout está disponível aqui embaixo e o arquivo para o dominó também está disponível aqui embaixo. Curtiu o vídeo? Deixa o joinha aqui embaixo. Usou essa atividade em sala de aula? Volta aqui depois para falar o que vocês acharam, como que foi, que eu vou ficar muito feliz de ter essa troca de ideia com vocês. E se você ainda não está inscrito no canal, eu acho que já é hora, se inscreve aqui no canal e manda para o seu amigo que também é professor de língua inglesa e que vai gostar de seguir essas dicas. Semana que vem tem mais 2 vídeos do 7º ano, então ativa o sininho no canal para você receber as notificações. Eu fico por aqui. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye!